Boa noite, meu nome é Jéssica e hoje teremos uma entrevista exclusiva com ele, que possui uma vida média de apenas 45 dias. Doutor Aedes aegypti, primeiramente, boa noite. Por favor, conte-nos melhor a respeito desse seu ciclo de vida tão rápido. Boa noite, Jéssica. Boa noite, telespectadores. Boa noite, você que está dando o sangue pela biomedicina. Bom, primeiramente, a fêmea de nossa espécie Aedes aegypti deposita os nossos ovos em um lugar com água limpa. Pois é, nós gostamos dessas condições. Após um período de incubação que pode durar de dias até meses, esses ovos se transformam em larvas, que após apenas 5 dias se transformam em pulpas, que num período de 2 a 5 dias também se transformam em mosquitos assim adultos como eu, prontos para continuar o ciclo de vida. E doutor, nós já sabemos que vocês podem carregar consigo, além do vírus da dengue e chikungunya, ou ainda tão pouco conhecido Zika vírus. Conte-nos melhor sobre a transmissão deste vírus. Pode me chamar de Kita. Enfim, a transmissão do vírus se dá através da picada de um mosquito que esteja contaminado pelo vírus. Ela também pode se dar através da mãe para o feto, via intrauterina ou pelo leite materno. Outra forma, outra via também de contaminação é pela transfusão sanguínea, ou até mesmo pelo transplante de órgãos contaminados. Existem estudos também que estão comprovando agora que a contaminação também se dá pelos fluidos corporais, como o sêmen e o muco cervical. E agora vamos para mais uma pergunta da plateia. Você, qual o seu nome? Olá, boa noite. O meu nome é Tayla e eu gostaria de saber do doutor o que seria esse vírus e como ele é. Bom, este vírus pertence a um grupo chamado flavivírus. Esse grupo inclui doenças como a dengue, a encefalite do Nilo e também a febre amarela. Enfim, este vírus, a partícula dele é uma partícula no formato esférico, tem mais ou menos um tamanho de 40 nanômetros. Pois é, não é muito grande nem muito pequeno dentro do mundo dos vírus. Ele possui um RNA de cadeia simples, com um tamanho de 11 kbytes apenas, envolto por ali subunidades proteicas, chamada de capsômeros, né, nos vírus, que juntas formam o capsídeo, que nesse caso é em formato simétrico de icosaedro. São 20 faces de triângulos em volta ali do material genético do vírus. Esse núcleo capsídeo, que é o RNA, mais a cápsula de subunidades proteicas formando o capsídeo, se chama núcleo capsídeo. Ele possui o tamanho de 25 a 30 nanômetros. Veja bem, a partícula, do vírus possui 40 e o capsídeo 30. Então apenas 10 é o material proteico que fica até o envelope, que são formados por mais ou menos 500 unidades de aminoácidos em volta do vírus, protegendo dentro o núcleo capsídeo. Em volta, então, possuímos as espículas, que são glicoproteínas que formam ali a parte que se conecta em outras células do vírus, não é mesmo? E na parte do vírus Zika, se eu não me engano, são por volta de 75 até 180 espículas. Nossa, Kito, você é bem específico, hein? Mesmo assim, precisamos de maiores informações. Então, nos diga como é o ciclo deste vírus e o que acontece com a pessoa que o contrai. Desculpa, Kito, é que precisamos saber de tudo. Não esquenta não, mas fique atenta, se esquentar, o Zika vírus pode dar febre de 37,8 até 38,5 graus. Fora as dores musculares, dores de cabeça, atrás dos olhos, as manchas vermelhas pelo corpo com coceira, até uma conjuntivite de leve sem secreção. As dores nas articulações podem durar até 7 dias em média,
mas ela pode estender até meses. Ela pode também dar síndrome de Guillain-Barré, que ela causa paralisia durante semanas e meses. É uma doença autoimune. O pior é para as mulheres grávidas e seus filhos, ainda em desenvolvimento. Ela pode causar microcefalia em seus fetos. Pois é uma doença neurológica que acomete o desenvolvimento e causa alguns atrasos para o feto. Enfim, o ciclo do vírus no mosquito adulto se dá na ingestão de partículas virais durante o repasto, quando nós iremos nos alimentar novamente do ser humano, através de partículas virais ingeridas, no caso do sangue. Então, esse período de incubação dura em torno de 8 até 12 dias, quando o vírus se replica no estômago do mosquito e retorna em suas glândulas salivares. Aí o sangue, então, do ser humano, ele é contaminado, seja pela piscada do mosquito, ou se não, por outra via de transmissão que o humano foi acometido. Bom, após a transmissão dentro da célula, já o genoma, o RNA viral, ele é liberado do citoplasma. E ali o RNA, então, é lido por essas enzimas, produzindo uma cadeia longa de proteína, que é cortada em várias porções menores, e essas, então, são utilizadas para novas partículas virais. Bom, então as proteínas virais, as cópias do RNA viral, elas se agregam à superfície do retículo endoplasmático de uma célula ainda não doente. E aí, depois de se conectar desse retículo endoplasmático, ele tira um pedacinho dele embora. Esse pedacinho que é retirado pela partícula viral do retículo endoplasmático, ele vai se transformar no envelope de outra partícula de vírus, que ela vai se transformar depois. Então ele pega um pedacinho dessa que ele está destruindo e passa esse pedacinho para outra para fazer outro vírus. Caramba, quanta coisa! Mas, Quito, nos diga, quais os exames são precisos para diagnosticar alguém com Zika? Bom, os diagnósticos laboratoriais eles podem ser feitos pelo método do ELISA, que é pelos anticorpos de IgG e IgM, mas também pode ser feito pelo método de isolamento do vírus e identificação, seguido da imunofluorescência do padrão ouro. Só que esses métodos, além de demorarem um bom tempo, eles também são sensíveis aos seus resultados, né? Porque, por exemplo, no Brasil, onde existem outros flavivírus que circulam aí o país, pode ser que seja um falso positivo, acusando também do mesmo vírus, a mesma sequência ali, mas não é o mesmo, né? Não é o certo. E, bom, o PCR, né, o sequenciamento genético, ele é feito, na realidade, não para diagnóstico, mas ele é feito, utilizado hoje em dia para auxiliar, para complementar, né, como uma ferramenta aí no diagnóstico do paciente. E se for um caso positivo, qual o tratamento? Existe uma vacina? Bom, ainda não existe uma vacina para o Zika vírus. Sendo assim, as medidas tomadas se baseiam na prevenção e no controle dessa doença, evitando a exposição ao vetor, né, no caso dos mosquitos, eliminando qualquer tipo de criadouro que possa ter, né, de água parada ou água limpa, né, principalmente, que a gente gosta. Já as mulheres grávidas, elas devem seguir uma avaliação aí se elas acaso se encontrem num local que tenha bastante mosquito, né, que possa aí passar para ela e para o seu feto. Bom, a prevenção sexual também, como a gente disse, né? A gente não sabe, e também o cuidado com os transplantes de órgãos. Bom, acima de tudo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele oferece um suporte para o auxílio no desenvolvimento dos recém-nascidos e das crianças que apresentem a má formação congênita da microcefalia. E é com essa que a gente se despede. E, bom, já passou um pouco do horário, porque nós adultos, mosquitos, picamos até o final da tarde. Esse horário a gente tem uma hora aí para se arrumar até para a faculdade, e depois a gente tem que descansar. Ainda bem que os estudos ainda estão sendo feitos para que uma vacina seja logo elaborada. Enfim, agradecemos a entrevista, a participação dos convidados e a você, telespectador, que nos acompanhou em mais uma edição do Biomedicina Entrevista. Tenham uma boa noite.